também, para que seja um pequeno evento, mas grandioso para as nossas vidas. Tá bom? Muito obrigada a todos e estamos aqui para somar os nossos esforços, tá bom? Gente, boa tarde a todas, todos. Primeiramente eu quero agradecer o convite, né, feito a mim para estar compondo nesse evento, nessa mostra tão significativa e tão importante, cheia de simbolismo e significado para nossa compreensão de mundo mesmo. As performances que a gente teve, né, nos sacudiram dos nossos lugares de certeza. Né? Então, assim, essa mostra ela vem muito para contribuir para a gente repensar o nosso próprio lugar de existência. Além disso, eu quero cumprimentar a mesa, né, a professora Alice, o professor Darlison novamente, né, professor, e os professores... Eu tenho André. Obrigado, porque tinha um Fábio, aí eu fiquei confusa. É prazer em conhecê-los também, e obrigada. E que essa mesa ela trata de um campo significativo e simbólico, né, com algumas palavras colocadas pela professora Alice, para a sociedade amazonense, e tendo em vista como é que a sociedade amazonense, o Amazonas em si, ele é repleto de diversos processos de discriminação. Né, e é interessante a gente lembrar o próprio professor José Aldemir, ex-reitor dessa universidade, que vai falar que Manaus é uma cidade que está em guerra consigo mesma. Né? Então a gente está falando de uma cidade e de um estado que está a todo momento nesse processo de construção e desconstrução acerca da sua população. Né? Um ponto importante disso, que, né, dessa sociedade que está em guerra consigo mesma, é a própria situação de imigrantes haitianos, imigrantes venezuelanos que vieram e que trouxeram uma outra perspectiva cultural para esta sociedade. Então, acho que é importante, eu acho, frisar por aí. E aí eu quero entender, a partir disso, pensando historicamente, né, o teatro, o direito e qual a relação que ambos têm, inclusive com a própria história. Não vou fugir aqui do meu campo do saber, do meu campo do conhecimento, porque é fundamental entender como é que a gente chegou até hoje. E eu lembro, para pensar em como é que conjunto de pessoas, né, e de grupos subverteu esse sistema colonial moderno. Né, para lembrar aqui o querido Aníbal Quijano, quando vai falar desse sistema de poder e as matrizes de opressões que existem. E como o teatro e o direito, em grande medida, eles subvertem isso, né? E aí eu vou focar aqui significativamente no próprio direito, no próprio teatro, para lembrar alguns grupos importantes que fizeram história. Né? Aí eu quero lembrar aqui da própria Renata Carvalho, que é uma atriz na atualidade contemporânea, que faz diversas performances impressionantes, tratando especificamente da corporeidade, da sexualidade, do posicionamento de si dentro de uma sociedade. A Divina Divas, né, vamos lembrar, um conjunto de travestis, o primeiro grupo de travestis de teatro, teatro de revista, em que atuaram de forma de uma representatividade durante a ditadura civil-militar. Né? Para quem não lembra como é que funciona a Divina Divas, inclusive tem um documentário sobre elas, da Leandra Leal, em que retornou essas mulheres, já senhoras, para lembrar inclusive a primeira performance que nós tivemos em relação ao processo de envelhecimento e como esse processo de envelhecimento ele está dentro desse conjunto de uma matriz de opressão. E a Divina Divas é um documentário em que tratou, né, e foi entender como é que essas mulheres, entre elas a Rogéria, subverteu a uma normatividade durante a ditadura civil-militar. Então a gente está falando de um contexto extremamente autoritário, de um contexto em que travestis especificamente e homossexuais durante aquele contexto eram totalmente perseguidos. Né? Então, assim, são um conjunto de mulheres que
fizeram teatro, alegraram a sociedade, mas também de forma política, de entender, olha, meu corpo, ele é um corpo político, ele é um corpo que tem uma representatividade e dentro de um teatro. Né? Então, assim, existe essa historicidade. Para quem quiser, inclusive, assistir Divina Divas, ele tem, eu acho que na Netflix, se eu não me engano. E aí é uma geração muito importante que vai aí desenvolver uma série de outros grupos de teatros para além do eixo Rio-São Paulo. Né? Então, acho que é interessante a gente frisar esse grupo especificamente. E o Dizzy Croquete, para quem não lembra, né? Que é um grupo de teatro e de dança também, que atuou a partir da década de 70, né, que tendo aí toda uma irreverência, né, numa crítica à própria ditadura civil-militar. Então, há muito dessa construção teatral, né, ela tem uma historicidade, mas pensar como é que esses grupos teatrais, eles construíram suas performances como uma forma de luta dentro desse contexto. Então, Dizzy Croquete, Divina Divas, entre outros, fizeram com que a sociedade passasse a repensar o seu próprio lugar. E eu estou me falando aqui de diferentes sociedades, né? Afinal de contas, existia naquele contexto uma sociedade que estava muito bem confortável, né? Estava muito bem, tranquila, mas existiam outros que estavam pegando armas, estavam no processo de guerrilha, né? E outros que faziam da cultura um espaço político, um espaço de resistência, como esses grupos que eu mencionei. Mas e no tempo presente? Né? Quais os grupos e quais os artistas que a gente tem, não somente eixo Rio de São Paulo, e eu quero lembrar, né, assim, que são eixos importantes nessa construção cultural, mas existiu no Amazonas, e existe no Amazonas esses outros grupos que fazem esse processo político também, né? Aí a gente lembra, né, de lugares específicos aqui. Né? Quem é ali da década de 70 vai lembrar, ou especificamente 60, 70, vai lembrar do Patrícias Bar, que era um espaço onde travestis poderiam performar. Né? Entre elas a gente tem diferentes figuras presentes ainda, vivas, que fizeram parte desse contexto, né? Fizeram parte dessa estruturação desse lugar, que é um lugar de memória. Inclusive lembrar a própria Lina Lisa, né? Que é uma ativista trans aqui da cidade, né? Com reconhecimento nacional em diversos espaços de atuação política, e que fez parte dessa construção desse lugar no seu próprio processo de performatividade. Né? Então, a gente está falando dessa sujeita e a gente está falando também da presença de populações LGBTs ou populações que estão em situação de minoria e fazem parte desta casa, desta universidade. É importante lembrar, por exemplo, a Andira e a própria doutora Ariel Kuma, né? Que é uma figura emblemática que faz o teatro, que faz, né, teatro, que está em diferentes espaços construindo e levando essas informações de forma muito política, de forma muito consciente, levando esse aspecto cultural que é muito parte, muito específico da cultura amazonense. Né? Então, a minha fala vai nesse sentido de lembrar, fazer esse processo de construção de memória para entendermos como é que a gente de fato chegou hoje. E dizer que essas performances, esses aspectos culturais, essas construções de imaginário, elas não nasceram no surgir do plano, assim, como num passe de mágica, né? Há uma historicidade, há toda um conjunto, um contexto sociopolítico e cultural para a construção disso. E como o próximo processo que a gente veio, né, a gente assistiu desde 2h30 da tarde, esse processo de envelhecimento, que é uma discussão que é uma pauta pouco discutida em diferentes espaços, não somente a área de conhecimento, mas para além dos muros da universidade, em que a gente não faz esse processo de compreensão do processo de envelhecimento e de diferentes grupos, né? Assim, para muitos, aí eu vou lembrar fazer essa distinção porque eu acho que é muito importante. Processo de envelhecimento para pessoas cisgêneras não é o mesmo processo de envelhecimento para pessoas trans.
e que pessoas cisgêneras que passam por um processo de envelhecimento com qualidade é privilégio. Né? Então, assim, a compreensão de envelhecimento para a nossa comunidade, para o nosso grupo especificamente, ele se dá de outra maneira. Né? É importante lembrar os próprios dados da ANTRA, da Rede Trans, que são entidades nacionais, a ANTRA é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, que vai fazer esse processo de levantamento, né, especificamente de assassinatos e de violência. Mas quando a gente vai pensar o processo de envelhecimento, a gente conta no dedo quantas, por exemplo, na cidade de Manaus, a gente conta no dedo quantas travestis transexuais e homens trans estão aí com mais de 60 anos, ou chegaram pelo menos aos 50 anos. Então, aquilo que nós assistimos, aquela performance que assistimos no início, né, deste evento, dessa mostra, evidencia muito o processo de opressão que mulheres trans, travestis, homens trans e outras pessoas trans passam constantemente para ter um processo de envelhecimento de qualidade de forma saudável, ou não saudável, né? É bem complicado. E isso é interessante a gente fazer o movimento inverso, né? Como é que a gente poderia pensar uma peça ou uma performance para entender a adolescência de pessoas trans, sabe? Ou pessoas LGBTs, ou homens, mulheres cisgêneros negros e negras, né? Que é também uma outra característica, indígenas, que é um outro contexto de envelhecimento, é um outro contexto de juventude, que a gente acaba não se dando conta disso. Então, assim, é um estalo para a gente entender que o teatro e o direito, eles andam juntos constantemente, né? Então, assim, não somente no campo do saber, mas também no campo de discussão, ao trazer, por exemplo, essas performances para dentro da Escola de Direito da UEA, que talvez a gente não veria na Universidade Federal do Amazonas, ou em outra universidade que ainda vive um processo de conservadorismo muito grande. Então, essa a minha fala. Estou à disposição de perguntas, estou à disposição de reflexões conjuntas, coletivas, e é isso, gente. Obrigado.